Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Estamos seguindo aqui de novo com as nossas leituras e hoje, Orgulho e Preconceito aqui no canal. Vamos seguir direto aqui no capítulo 46. Então, já chega deixando o like aí, se inscreve no canal e vamos começar aqui, né? Capítulo 46. Elizabeth tinha ficado muito frustrada por não ter recebido uma carta de Jane assim que chegaram a Lambton. E essa frustração foi renovada a cada manhã que passaram lá. Mas no terceiro dia seu descontentamento acabou, e a irmã foi desculpada diante do recebimento de 2 cartas ao mesmo tempo, uma das quais trazia assinalado que tinha sido mandada para o lugar errado. Elizabeth não ficou surpresa, pois Jane tinha escrevido o endereço notavelmente mal. Estavam se preparando para caminhar quando as cartas chegaram, e os tios deixaram-na aproveitá-las em silêncio, partindo sozinhos. A carta enviada para o endereço errado foi a primeira que Elizabeth abriu. Tinha sido escrita 5 dias antes. O início continha um relato de todas as suas reuniões e compromissos, o tipo de notícia que a região tinha para oferecer. Mas a segunda metade, datada de um dia antes, tinha sido escrito com evidente agitação e dava informações mais importantes. Deve ter escrito todo tremido, não? Desde que escrevi a parte acima, Lizzie, aconteceu uma coisa de natureza bastante inesperada e séria, mas tenho medo de preocupar você. Fique tranquila, estamos todos bem. O que tenho a dizer é relacionado a Lydia. Ai, meu Deus. Ontem à noite, bem quando estávamos indo dormir, chegou uma carta expressa do Coronel Forster, informando-nos de que ela tinha partido para a Escócia com um dos oficiais, para dizer a verdade, com Wickham, filha de uma... Imagine nossa surpresa. Para Kitty, porém, isso não pareceu completamente inesperado. Estou muito triste. Uma união tão imprudente dos dois lados. Mas estou disposto a esperar o melhor e a acreditar que o caráter dele foi mal interpretado. Inconsequente e indiscreto, eu consigo crê-lo. Mas essa atitude, e vamos ao menos celebrá-la, não demonstra má índole. Você deposita muita fé nas pessoas. Mas vai lá. Pelo menos a escolha dele é desinteressada, porque deve saber que papai não pode dar nada a ela. Nossa pobre mãe está devastada. Papai está lidando melhor com a situação. Como estou feliz que nunca os tenhamos informado do que andou sendo dito contra Wickham. Nós mesmas devemos esquecer. Eles fugiram no sábado por volta da meia-noite. É o que se supõe. Mas ninguém deu pela falta deles antes de ontem, às 8 da manhã. A expressa foi enviada imediatamente. Minha querida Lizzie, eles devem ter passado a 15 quilômetros de nós. O Coronel Forster tem motivos para crer que Wickham deverá retornar logo. Lydia escreveu algumas linhas para a esposa dele, informando-a de suas intenções, a esposa do Forster, né? Devo encerrar porque não posso ficar muito tempo longe de minha pobre mãe. Temo que... a senhorita Bennet deve estar com os nervos, né? Daquele jeito. Temo que você não vá conseguir entender. Nem eu sei direito o que escrevi. E aí, sem se dar tempo de refletir, mal sabendo o que sentia, Elizabeth agarrou a outra carta tão logo terminou aquela e abriu-a com extrema impaciência, lendo que foi escrita um dia depois do final da primeira. Ok. A essa altura, minha querida irmã, você já recebeu minha carta apressada. Desejo que esta seja mais inteligível, mas apesar de não me faltar tempo, estou tão aturdida que não posso garantir que serei coerente. Querida Lizzie, mal sei o que gostaria de escrever, mas tenho mais notícias para você e não posso adiá-las. Por mais que um casamento entre o Sr. Wickham e a pobre Lydia fosse imprudente, agora estamos ansiosos para ter a confirmação de que aconteceu, pois há muitas razões para temer que eles não tenham ido para a Escócia. O Coronel Forster voltou ontem, tendo partido de Brighton, anteontem, não muitas horas depois da carta expressa. Apesar de a curta carta de Lydia à Sra. Forster ter lhes dado a entender que estavam indo a Gretna Green, Dany deixou escapar que acredita que Wickham nunca teve a menor intenção de ir para lá, nem de se casar com Lydia. Tá. Ué. O que nos foi contado pelo Coronel Forster, que instantaneamente agitado partiu de Brighton na intenção de buscar pistas do trajeto deles. Rastreou-os com facilidade até Clapham? Não sei. Mas não passou disso, pois ao entrar nesse lugar, eles partiram num coche de aluguel e dispensaram um cabriolé que os trouxe de Epsom.
Tudo o que se sabe de depois disso é que eles foram vistos seguindo pela estrada de Londres, não sei o que pensar. Depois de fazer toda a investigação possível em Londres, o Coronel Foster, veio até Hertford ansiosamente buscando informações em todas as vias com pedágio e nas estalagens em Barnet e Hatfield. Mas sem sucesso, ninguém viu eles passando. Com amável preocupação, ele veio até Longbourn e revelou-nos suas apreensões de uma maneira bastante honrosa. Sinceramente, sinto muito por ele e pela Sra. Foster, mas ninguém pode atribuir-lhes nenhuma culpa. Nossa angústia é imensa, minha querida Lizzie. Nosso pai e nossa mãe acreditam no pior, mas não posso pensar tão mal de Wickham. Muitas circunstâncias podem ter os levado a considerar um casamento secreto na cidade mais conveniente que seu plano inicial. Mesmo se ele fosse capaz de tramar contra uma jovem com os contatos de Lydia, o que não é provável, eu poderia supô-lo tão arruinada? Eu poderia supô-la tão arruinada? Impossível. Entretanto, me aflige pensar que o Coronel Foster, não está contando com o casamento dos dois. Ele sacudiu a cabeça quando expressei minhas esperanças e disse temer que Wickham não seja um homem confiável. Pobre mamãe está muito doente e permanece no quarto. Se ela pudesse lutar, seria melhor, mas não podemos esperar isso. Quanto ao papai, nunca em minha vida o vi tão abalado. A pobre Kitty é alvo de muita raiva por não ter revelado a relação dos dois. Mas como era uma questão de confiança, não é de surpreender. Fico muito feliz que você tenha sido poupada de algumas dessas cenas angustiantes, querida Lizzie. Mas agora que o primeiro abalo passou, posso confessar que anseio pelo seu regresso? Mas não sou egoísta a ponto de insistir, se for inconveniente. Adeus. Peguei minha pena outra vez para fazer o que acabei de lhe dizer que não faria, mas as circunstâncias me obrigam a implorar que todos vocês voltem assim que possível. Conheço meus queridos tios bem o bastante para solicitar isso sem cerimônia, apesar de ter algo mais a pedir ao tio. Papai está indo agora mesmo a Londres com o Coronel Foster para tentar encontrá-la. Não tenho certeza do que ele quer fazer, mas sua excessiva aflição não lhe permitirá tomar nenhuma medida do modo mais apropriado e seguro, e o Coronel Foster é obrigado a estar de volta a Bristol amanhã à noite. Diante dessa exigência, o conselho e a assistência do tio seriam tudo no mundo. Ele compreenderá imediatamente o que estou sentindo e conto com a bondade dele. Oh, onde está meu tio? Exclamou Elizabeth, disparando do assento ao terminar a carta, ansiosa por segui-lo sem perder um instante de tempo tão precioso. Mas ao alcançar a porta, ela foi aberta por um criado, e o Sr. Darcy apareceu. O rosto pálido e as maneiras impetuosas dela o sobressaltaram, e antes que ele pudesse se recompor o bastante para falar, a moça, em cuja mente todas as ideias haviam sido suplantadas pela situação de Lydia, exclamou depressa: Peço desculpas, mas preciso deixar o senhor. Preciso encontrar o Sr. Gardiner nesse instante para tratar de um assunto que não pode ser adiado. Não tenho um momento a perder. Oh, meu bom Deus, qual é o problema? Ele perguntou exaltado, com mais sentimento que polidez, e depois, recompondo-se, disse: Eu não a deterei nem por um minuto, mas me permita. Ou permita ao criado ir buscar o senhor e a senhora Gardiner. A senhora não está bem o suficiente para isso. Elizabeth hesitou, mas seus joelhos tremiam e ela sentiu que seria de pouca valia ir atrás deles. Portanto, chamou o criado de volta e encarregou-o, embora em um tom esbaforido, que quase a tornou ininteligível, de ir buscar seus patrões imediatamente. Quando ele deixou a sala, Elizabeth sentou-se, incapaz de se sustentar, parecendo tão debilitada que foi impossível para Darcy deixá-la ou se abster de dizer em um tom de ternura e comiseração: Deixe-me chamar sua camareira. Não há nada que possa tomar para lhe trazer algum alívio? Uma taça de vinho? Posso lhe buscar uma? A senhora está muito mal. Não, eu lhe agradeço, ela replicou, empenhando-se em se recuperar. Não há nada de errado comigo, estou bem, só muito abalada pelas notícias horríveis que acabei de receber de Longbourn. Ela desatou a chorar ao falar no assunto e por alguns minutos não conseguiu dizer uma só palavra. Darcy, em deplorável expectativa, só conseguiu murmurar algo a respeito de sua preocupação e observá-la com um silêncio compassivo. Depois de um tempo, ela voltou a falar. Acabei de receber uma carta de Jane com notícias horríveis que não poderão ser escondidas de ninguém. Minha irmã mais nova deixou todos os amigos, fugiu para casar, atirou-se em poder do Sr. Wickham. Eles partiram juntos de Bristol.
O senhor o conhece bem o suficiente para duvidar do resto. Ela não tem dinheiro nem contatos, nada que possa tentá-lo a... Ela está perdida para sempre. Darcy ficou imóvel de espanto. Elizabeth acrescentou com uma voz ainda mais agitada. Quando penso que eu poderia ter evitado isso? Eu que sabia quem ele era. Se eu tivesse ao menos explicado um pouco do que descobri à minha própria família. Se soubessem o caráter dele, isso não teria acontecido, mas é tarde demais agora. Estou muito pesaroso mesmo, declarou Darcy. Pesaroso, horrorizado, mas isso já está certo. Absolutamente certo? Ah, você perguntando se ela tem certeza, né? Assim, eles partiram de Brighton juntos na noite de domingo. Conseguiram pistas deles até Londres, mas nada além. Eles com certeza não foram para a Escócia. E o que andou sendo feito? Que providências foram tomadas para recuperá-la? Meu pai foi a Londres, Elizabeth falando. E Jane escreveu para implorar a ajuda imediata de meu tio. Espero que em meia hora possamos partir. Mas nada pode ser feito. Sei muito bem que nada pode ser feito. Como se pode lidar com um homem desses? Como é que vão sequer encontrá-los? Não tenho a menor esperança. É horrível de todas as maneiras. Darcy balançou a cabeça em silenciosa concordância. E Elizabeth fala. Quando meus olhos se abriram para o verdadeiro caráter dele... Ah, se eu soubesse. O que eu deveria... O que eu não ousaria fazer, mas não sabia. Eu temia fazer demais. Erro deplorável. Deplorável! Darcy não respondeu. Ele mal parecia ouvi-la e caminhava de um lado para o outro no recinto em diligente reflexão, com o senho franzido e ar sombrio. Elizabeth logo observou o fato e instantaneamente entendeu. A influência dela estava afundando. Tudo iria afundar com tamanha prova de fraqueza familiar. Tamanha garantia de profunda desonra. Desonra pra tua vaca! Não se surpreendia nem condenava, mas a postura calma e sóbria dele não lhe trouxe nenhum conforto. Não atenuou sua angústia, pelo contrário, foi o que lhe permitiu entender com exatidão os próprios desejos. Ela nunca sentiu de modo tão honesto que poderia tê-lo amado quanto agora. Elizabeth, quando todo amor seria em vão. Mas seus pensamentos em si mesma, apesar de se intrometerem, não absorviam. Lídia, a humilhação, a miséria que a irmã estava trazendo a toda a família. Logo engoliu seus receios particulares, cobrindo o rosto com um lenço. Elizabeth logo se afastou de todo o resto e, depois de uma pausa de vários minutos, foi chamada de volta à realidade pela voz de seu companheiro, que disse de um modo, embora compassivo, também contido. Eu sei o que você está desejando minha ausência há muito tempo, e não tenho nada a alegar que pudesse desculpar minha continuada permanência, exceto uma verdadeira, embora inútil, preocupação. Como eu queria que o céu permitisse haver qualquer coisa que eu pudesse dizer ou fazer capaz de oferecer algum consolo a tamanha angústia, mas não a atormentarei com meus desejos vãos, que podem parecer destinados a solicitar seu agradecimento. Temo que esta questão inoportuna impedirá que minha irmã tenha o prazer de vê-la em Pemberley hoje. Ah, sim. Peço a gentileza de se desculpar por nós, a senhorita Darcy. Diga que um assunto urgente exige que voltemos para casa de imediato. Esconda a verdade infeliz pelo máximo de tempo possível. Sei que não será muito. Ele prontamente assegurou-a de seu sigilo, novamente expressou seu pesar pela angústia dela, desejou que o desenlace fosse mais feliz do que havia motivos para esperar, e deixando seus cumprimentos aos parentes da moça, foi embora, com apenas um olhar sério de despedida. Quando ele saiu da sala, Elizabeth sentiu quanto era improvável que voltassem a se ver nos mesmos termos cordiais que haviam marcado os vários encontros em Derbyshire. Que é isso. Besteira. Olhando em retrospecto, toda a história dos laços que os uniam, tão cheias de contradições e alterações, suspirou diante da perversidade dos sentimentos que antes a teriam feito exultar em nunca mais vê-lo, mas agora favoreciam a continuidade de tal convívio. Se gratidão e estima são boas bases para o afeto, a mudança dos sentimentos de Elizabeth não era improvável nem errada. Ok, eu acho errado, mas tudo bem.
Mas, caso contrário, se o apreço surgido de tais fontes for irracional e não natural, em comparação com aquele que se costuma dizer que surge já no primeiro encontro com o objeto da afeição e antes mesmo de que duas palavras tenham sido trocadas, nada pode ser dito em sua defesa, exceto que ela tentou usar desse último método em sua parcialidade por Wickham, e que seu Verdade, isso é verdade. Ela, né, teve uma quedinha aí pelo Wickham só no gogó, só por causa do gogó do cara. E que seu fracasso talvez pudesse autorizá-la a buscar o outro modo menos interessante de se apegar. Fosse como fosse, ela sentiu pesar ao ver Darcy partir, e naquele exemplo prematuro do que a infância de Lydia causaria, encontrou motivo de mais aflição ao refletir a respeito do lamentável acontecimento. Desde sua leitura da segunda carta de Jane, em nenhum momento alimentou esperanças de que Wickham planejasse se casar com Lydia. Ninguém além de Jane de fato concebia essa possibilidade. Surpresa era o que menos sentia acerca daquele desfecho. Enquanto o conteúdo da primeira carta permanecia em sua mente, sentiu-se surpreendida, espantada com a ideia de que Wickham se casaria com uma moça sem dinheiro, e era incompreensível como Lydia poderia conquistá-lo. Mas agora tudo soava muito natural. Para criar um laço como aquele, Lydia tinha encantos suficientes, e embora Elizabeth não supusesse que ela fosse deliberadamente concordar com uma fuga sem intenção de se casar, não tinha dificuldades em crer que nem sua virtude nem seu discernimento a preservariam de se transformar em uma presa fácil. Elizabeth nunca tinha percebido, enquanto o regimento estava em Hertfordshire, que Lydia tinha alguma parcialidade por Wickham, mas ficou convencida de que a irmã só precisava de um pouco de encorajamento para se afeiçoar a qualquer pessoa. Ela se interessava ora por um oficial, ora por outro, de acordo com as atenções que cada um lhe dedicava. As afeições de Lydia variavam, mas nunca haviam deixado de ter um objeto. O estrago que a negligência e a permissividade indevida fizeram sobre uma menina como aquela, como Elizabeth o sentia agudamente. Estava desesperada para chegar em casa, para ouvir, ver, estar presente e dividir com Jane as responsabilidades que deviam estar recaindo inteiramente sobre ela, em uma família tão desordenada, com um pai ausente, uma mãe incapaz de agir e que ainda por cima necessitava de constante supervisão. Além disso, apesar de Elizabeth estar persuadida de que não se poderia fazer nada por Lydia, a interferência do tio parecia ser da mais elevada importância, e por isso, até ele entrar no recinto, ficou em grave estado de impaciência. O senhor e a senhora Gardiner voltaram às pressas, supondo a julgar pelo relato do criado que a sobrinha adoeceu, de repente, mas acalmando-os no mesmo instante quanto a isso. Ela comunicou com ansiedade a causa do chamado, lendo as duas cartas em voz alta e comentando sobre o adendo da última com ânimo vacilante. Embora Lydia nunca tivesse sido a sobrinha preferida deles, que canalice, o senhor e a senhora Gardiner ficaram profundamente aflitos. Não apenas Lydia, mas todos foram envolvidos na questão, e após os primeiros protestos de surpresa e horror, o senhor Gardiner prometeu dar todo o auxílio que estivesse a seu alcance. Elizabeth, apesar de não esperar nada menos, agradeceu-o com lágrimas de gratidão. E como se os três fossem impulsionados pelo mesmo espírito, resolveram depressa tudo relacionado à viagem. Partiram assim que possível. Mas e quanto a Pemberley? Perguntou a senhora Gardiner. Joe nos disse que o Sr. Darcy estava aqui quando você mandou nos chamar, é verdade? Sim, eu disse a ele que não conseguiríamos manter o compromisso. Isso já está bem resolvido. Bem resolvido, repetiu a outra, correndo para o quarto a fim de se preparar. E eles têm a intimidade a ponto de ela revelar a verdade? Ah, se eu soubesse. Mas os desejos eram vãos, ou na melhor das hipóteses, só serviriam para entretê-la em meio à correria e à confusão da hora que se seguiu. Se Elizabeth tivesse tempo livre para ficar desocupada, teria certeza de que todo o trabalho era impossível para alguém tão angustiada como ela. No entanto, precisava cumprir sua parte nos preparativos, assim como a tia. E, entre outras tarefas, deveria escrever recados para todos os amigos de Lambton, com falsas desculpas para a partida repentina. No entanto, conseguiram resolver tudo em uma hora. Enquanto isso, o Sr. Gardiner tinha acertado a conta da estalagem. Nada restava fazer senão partir. Elizabeth, depois de toda a angústia da manhã, viu-se em menos tempo do que teria suposto sentado no coche a caminho de Longbourn. Partiu! É isso, então vamos lá. Capítulo 47. Lembra de deixar o like e se inscreve no canal. Andei repensando, Elizabeth, disse o tio enquanto se afastavam da cidade. E, de verdade, depois de refletir seriamente, estou muito mais inclinado a pensar no assunto como sua irmã.
Parece-me muito improvável que um jovem poderia fazer um plano desses contra uma moça que não é de modo algum sozinha na vida, sem família ou amigos, e que estava na casa da família do seu coronel. Por isso, sinto-me fortemente inclinado a esperar pelo melhor. Acaso Wickham acharia que os amigos dela não apareceriam? Ele poderia achar que voltaria a ser notado pelo regimento depois de tamanha afronta ao coronel Foster? O prazer da tentação não está à altura do risco. Faz sentido, né? Faz sentido, né? O custo-benefício aqui não é muito atraente, não. O senhor acha mesmo? Perguntou Elizabeth, avivando-se por um momento. Palavra de honra, comece a compartilhar da opinião de seu tio, disse a senhora Gardiner. Trata-se mesmo de uma violação grande demais da decência, da honra e da conveniência para que ele seja culpado disso. Não consigo pensar tão mal de Wickham. Você consegue, Lizzie, desistir dele assim a ponto de acreditar que ele é capaz de uma coisa dessas? Não. Talvez de negligenciar o próprio interesse, mas consigo acreditar que é capaz de todos os outros tipos de negligência. Se de fato for assim. Mas não ouso ter esperança. Por que eles não iriam para a Escócia se fosse esse o caso? Em primeiro lugar, não há nenhuma prova absoluta de que tenham ido para a Escócia, replicou o Sr. Gardiner. Mas eles terem saído do cabriolé e apanhado um coche de aluguel nos faz presumir isso. Além do mais, não encontraram rastros deles na estrada de Barnet. Bom, então, suponhamos que eles estejam em Londres. Eles podem estar lá, mas a fim de se esconderem sem qualquer outro propósito mais apreensível. Não é provável que algum dos dois tenha dinheiro sobrando e pode ter-lhes ocorrido que se casar em Londres e não na Escócia lhes permitiria fazê-lo com maior economia, embora com menos rapidez. Mas por que todo esse segredo? Por que temem ser descobertos? Por que o casamento deles precisaria ser privado? Oh, não. Isso não é provável. O amigo mais íntimo de Wickham, você vê pelo relato de Jane, estava convencido de que ele não tinha a menor intenção de se casar com ela. Wickham nunca se casará com uma mulher sem algum dinheiro. Ele não pode se dar esse luxo. E o que Lydia tem? Qual atrativo, além da juventude, da saúde e do bom humor, poderia fazê-lo em favor dela? São bons atrativos, né? São bons atrativos. Poderia fazê-lo em favor dela a renunciar a todas as chances de se beneficiar de um bom casamento. Um bom casamento é algo importante também. Quanto às possíveis barreiras que poderiam surgir de uma desgraça perante o regimento no caso de uma fuga desonrosa com ela, não sou capaz de julgar, pois não sei nada dos efeitos que tal atitude causaria. Mas quanto à sua outra objeção, temo que não se sustente. Lydia não tem irmãos para interceder, e Wickham deve imaginar, a partir do comportamento de meu pai, que sua indolência e a pouca atenção que sempre pareceu dar ao que se passa na família, que ele faria e pensaria tão pouco no assunto quanto qualquer pai poderia em uma situação dessas. Cara, não tem irmãos para interceder, mas, pô, se você tá indo para lá, seus tios estão indo também para ajudar, então tem sim família para pedir ajuda, né? Eu acho que Elizabeth exagerou nesse ponto aí. Mas você consegue acreditar que Lydia esteja mesmo tão desligada de tudo que não diga respeito a seu amor por Wickham a ponto de consentir viver com ele sob quaisquer termos que não casamento? Parece, e é mesmo muito escandaloso, que o senso de decência e de virtude de uma irmã chegue a ponto de conceber uma dúvida dessas, replicou Elizabeth com lágrimas nos olhos. Mas de verdade não sei o que dizer. Talvez eu não lhe esteja fazendo justiça. Contudo, ela é muito jovem, nunca foi ensinada a pensar com seriedade nas coisas e durante o último ano, ela não se dedicou a nada exceto a diversão e a vaidade. Foi-lhe permitido dispor do tempo de maneira mais ociosa e frívola, além de adotar qualquer opinião que aparecesse em seu caminho. Desde que a milícia do condado se alojou em Meryton, nada além de amor, flerte e oficiais ocuparam a cabeça dela. Lydia tem feito tudo em seu alcance para pensar e falar sobre o assunto, para dar maior, como chamarei isso? Suscetibilidade a seus sentimentos, que já são naturalmente bem vigorosos. E todos nós sabemos que Wickham tem todo o encanto e o trato necessário para cativar uma mulher. Dá-lhe Wickham! Mas, sabe, Jane não faz um juízo tão ruim de Wickham a ponto de considerá-lo capaz de tentar algo assim, disse a tia. De quem Jane faz um mau juízo? Quem, independentemente da conduta, ela acreditaria ser capaz de agir assim antes que ficasse provado?
Mas Jane sabe tanto quanto eu quem Wiccan é de verdade. Nós duas sabemos que ele já foi devasso em todos os sentidos da palavra, que não tem nem integridade, nem honra, que é tão falso e traiçoeiro quanto é cativante. E você tem certeza de tudo isso? Inquiriu a senhora Gardiner, cuja curiosidade quanto à origem daquelas informações foi bastante avivada. Tenho sim, respondeu Elizabeth, ruborizando. Eu lhe falei no outro dia sobre o comportamento infame de Wiccan para com o Sr. Darcy, e você mesma, da última vez que esteve em Longbourn, ouviu a maneira como ele aplaudiu ao homem que foi tão indulgente e magnânimo com ele. E há outras circunstâncias que não tenho liberdade que não vale a pena relatar, mas as mentiras dele sobre toda a família de Pemberley são infindáveis. A julgar pelo que Wiccan havia dito da senhorita Darcy, eu me preparei completamente para ver uma menina orgulhosa, reservada e desagradável. Mas ele mesmo sabia que era o contrário. Ele devia saber que ela é tão amável e despretensiosa quanto nós a julgamos. Mas Lydia não sabe de nada disso? Ela desconhece o que você e Jane entendem tão bem? Sim! Isso é o pior de tudo. Até eu ir a Kent e passar tanto tempo na presença do Sr. Darcy e de seu primo, Coronel Fitzwilliam, eu mesma desconhecia a verdade. E quando voltei para casa, a milícia ia partir de Meryton em 1 semana ou 2. Por isso, nem Jane, a quem relatei tudo, nem eu, julgamos necessário tornar públicas as informações, pois qual seria a utilidade de arruinar a boa opinião que todos tinham a respeito dele? E mesmo... Você podia ter contado para sua família, né? Mas aí pode gerar fofoca, né? É complicado essa situação. E mesmo quando se estabeleceu que Lydia iria com a senhora Forster, a necessidade de abrir os olhos dela para o caráter daquele homem nunca me ocorreu. Nunca passou pela minha cabeça que ela pudesse estar em perigo por causa da fraude. Uma consequência dessas estava bem longe de meus pensamentos, como você pode facilmente imaginar. Portanto, quando todos partiram para Brighton, você não tinha motivos para acreditar que eles estavam apaixonados um pelo outro? Nem um pouco. Não consigo me lembrar de nenhum sintoma de afeição de nenhum dos lados. Se algo do tipo estivesse perceptível, nossa família não é do tipo que desperdiçaria a oportunidade. Você deve saber. Quando ele entrou no regimento, Lydia se mostrou disposta a admirá-lo, mas todas nós estávamos. Todas as moças de Meryton e da vizinhança ficaram loucas por ele nos 2 primeiros meses, mas ele nunca notou ou deu-lhe qualquer atenção especial, e por isso, depois de um período razoável de admiração extravagante e selvagem, a afeição de Lydia por ele cessou, e os outros do regimento, que a tratavam com mais distinção, voltaram a se tornar seus preferidos. Não é difícil imaginar que, embora a repetida discussão acerca daquele interessante assunto em nada pudesse acrescentar aos medos. Aqui já acabou o diálogo, aqui já volta para a narração de Jane Austen. Não é difícil imaginar que, embora a repetida discussão acerca daquele interessante assunto em nada pudesse acrescentar aos medos, esperanças e conjecturas do grupo, nenhum outro conseguia absorvê-los por muito tempo durante toda a jornada. A questão nunca se afastou dos pensamentos de Elizabeth, fixada ali pela angústia mais aguda de todas. Ela não conseguiu encontrar nenhum intervalo para sossegar e esquecer. Viajaram o mais rápido possível e, tendo dormido na estrada por uma noite, alcançaram Longbourn, à hora do jantar seguinte. Foi um conforto para Elizabeth saber que não cansou Jane com uma espera muito longa. Os pequenos Gardiner, atraídos pela visão de um cabriolé, estavam parados nos degraus da casa no momento em que os recém-chegados entraram no cercado. Quando a carruagem alcançou a porta, a surpresa alegre que lhe avivou os rostos e tomou seus corpos inteiros em uma variedade de polinhos foi a primeira agradável garantia de quanto eram bem-vindos. Elizabeth saltou para fora e, depois de dar um beijo apressado em cada um, correu até o vestíbulo, onde Jane, que desceu correndo do quarto da mãe, imediatamente a encontrou. Enquanto Elizabeth abraçava-a com afeição e lágrimas enchiam os olhos de ambas, não perdeu um momento sequer antes de perguntar se haviam recebido alguma notícia dos fugitivos. Ainda não, respondeu Jane. Mas agora que o tio chegou, tenho esperança de que tudo ficará bem. Papai está na cidade? Perguntou Elizabeth. Sim, ele foi na terça, como lhe escrevi. E você recebeu notícias dele com frequência? Só uma vez. Ele me escreveu algumas linhas na quarta para contar que chegou em segurança e me dizer exatamente onde estava, o que eu lhe havia implorado para fazer. Ele apenas acrescentou que não escreveria outra vez até ter algo importante a mencionar. E a mamãe, como está? Como vocês estão todas? Ela está razoavelmente bem, acredito, apesar dos ânimos abalados. Está lá em cima e ficará muito feliz em ver vocês todos.
ainda não saiu do quarto. Mary e Kit, graças a Deus, estão bem. Mas e você? Como vai? Perguntou Elizabeth. Parece pálida. Quanta coisa você passou. No entanto, a irmã garantiu-lhe que estava perfeitamente bem, e a conversa que ocorreu enquanto a senhora Gardiner se ocupava com os filhos foi encerrada pela aproximação de todo o grupo. Jane correu até os tios, recebeu-os e agradeceu-lhes entre sorrisos e lágrimas. Quando estavam todos na sala de estar, as perguntas que Elizabeth já tinham feito foram, é claro, repetidas pelos outros. Logo informados de que Jane não tinha novidades para dar. Entretanto, as boas esperanças alimentadas pela benevolência de seu coração não a haviam abandonado. Jane ainda esperava que tudo fosse terminar bem, e que cada manhã traria alguma carta, ou de Lydia ou do pai, para explicar os acontecimentos e talvez anunciar o casamento. A senhora Bennet, para cujos aposentos todos se dirigiram depois de alguns minutos de conversa, recebeu-os exatamente como o esperado, com lágrimas e lamentos de pesar, injúrias contra a conduta vil de Wickham e reclamações sobre o próprio sofrimento e maltrato, culpando a todos, exceto a pessoa cuja permissividade imprudente era a maior responsável pelos erros da filha. Diz a senhora Bennet: se eu tivesse conseguido ir a Brightstone com toda a minha família, isso não teria acontecido, mas a pobre Lydia não tinha ninguém para tomar conta dela. Por que os Fosters a deixaram sair de sua vista? Tenho certeza de que houve grande negligência da parte deles, pois ela não é o tipo de menina que faria uma coisa dessa se tivessem cuidado bem dela. Sempre achei que eles eram muito despreparados para ficar responsáveis por ela, mas minha opinião foi ignorada, como sempre. Pobre filha! E agora o Sr. Bennet saiu e sei que ele lutará com Wickham, onde quer que venha encontrá-lo, e então será morto. Caralho. Calma, moça. E o que será de todas nós? Os Collins vão nos expulsar daqui antes que o Sr. Bennet tenha esfriado no túmulo. E se você não for bom conosco, meu irmão, não sei o que faremos. Caralho. Todos protestaram contra tais ideias terríveis, e o Sr. Gardiner, depois de dar garantias generalizadas a respeito de sua afeição por ela e por toda a família, disse-lhe que tinha intenção de estar em Londres já no dia seguinte e que ajudaria o Sr. Bennet em todas as empreitadas para recuperar Lydia. Não ceda a um pânico inútil, acrescentou ele. Apesar de ser correto se preparar para o pior, não há motivo para dá-lo como certo. Não faz uma semana desde que eles partiram de Brightstone. Em mais alguns dias podemos receber alguma notícia deles. E até que saibamos que não estão casados e não têm intenção de se casar, não devemos considerar a causa perdida. Assim que chegar à cidade, encontrarei meu cunhado e o farei vir para casa comigo, na rua Gracechurch, e depois poderemos deliberar sobre o que fazer. Ah, meu querido irmão, replicou a senhora Bennet. Isso é exatamente o que eu mais desejaria, e que, quando você chegar à cidade, encontre-os onde quer que estejam, e se eles já não estiverem casados, faça-os se casar. Oxe! Ué? Quantas roupas para casamento, não os deixem esperar por isso, mas diga a Lydia que ela terá o dinheiro que quiser para comprá-las depois que estiverem casados. E acima de tudo, não deixe o Sr. Bennet lutar. Diga-lhe em que estado terrível me encontro, que estou assustado além do que seria racional, e que tenho tantos tremores e arrepios por todo o corpo, tantos espasmos no meu torso e dores na cabeça e tantas palpitações no coração que não consigo descansar nem durante a noite nem durante o dia. E diga a minha querida Lydia para não dar nenhuma instrução a respeito de suas roupas até ela ter me visto, porque ela não conhece os melhores armazéns. Ah, meu irmão, como você é gentil, sei que vai resolver tudo isso. Entretanto, o Sr. Gardiner, embora reafirmasse seus mais sinceros esforços em prol da causa, não pôde evitar recomendar-lhe moderação, tanto em suas esperanças como em seus medos, e depois de falar com ela dessa maneira até o jantar estar à mesa, deixaram-na desafogar todos os seus sentimentos na governanta. Tadinha, meu Deus, que escutava na ausência das filhas. Essa governanta precisa de um aumento. Apesar de o irmão e a cunhada estarem convencidos de não haver real motivo para ela isolar-se da família, não tentaram se opor, pois sabiam que ela não tinha prudência suficiente para segurar a língua diante dos empregados enquanto eles serviam à mesa, e julgaram melhor que apenas uma das criadas, aquela em quem podiam confiar, seria capaz de compreender todos os medos e ansiedades acerca do assunto. Na sala de jantar, logo se uniram a eles Mary e Kit, que haviam estado ocupadas demais em seus respectivos quartos para aparecer antes.
Uma veio de seus livros e a outra de sua toilette. O rosto de ambas manifestava razoável calma e não se via alteração em nenhuma das duas, exceto pelo fato de que a perda da irmã preferida ou a raiva de ter sido implicada na questão trouxe mais mau humor do que de costume a voz de Kitty. Quanto a Mary, estava seguro o suficiente para sussurrar a Elizabeth com um semblante de grave reflexão logo depois que se sentaram à mesa. Diz Mary: esse é um arranjo dos mais lamentáveis e provavelmente falarão muito a respeito, mas devemos podar a maré da malícia e derramar no peito ferido umas das outras o bálsamo do consolo fraternal. Palestrinha também. E aí, percebendo que Elizabeth não estava inclinada a responder, ela acrescentou: por mais que esse acontecimento seja infeliz para Lídia, podemos tirar dele uma lição útil. Que a perda de virtude numa mulher é irrecuperável. Aquele passo em falso a que a envolve numa decadência interminável, que sua reputação não é menos frágil que bonita e que nenhuma cautela é pouco em seu comportamento para os indignos do outro sexo. Mas aí beleza, nenhuma cautela é pouco em seu comportamento para os indignos do outro sexo, seja você homem, seja você mulher. Ou não também, né? Quem sou eu aqui para estar cagando regra? Elizabeth ergueu os olhos com espanto, mas se sentiu atormentada demais para conseguir responder qualquer coisa. Mary, entretanto, continuou a se consolar com esse tipo de moral, extraída do pecado de que falavam. De tarde, as duas irmãs Bennet mais velhas conseguiram ficar a sós durante meia hora. Elizabeth logo se aproveitou da oportunidade para fazer novas indagações, às quais Jane estava igualmente ávida para responder. Depois de se unir aos lamentos generalizados a respeito das consequências do ocorrido, que Elizabeth considerava bastante certas, e a senhorita Bennet não podia afirmar serem completamente impossíveis, a primeira deu sequência no assunto, dizendo: mas me diga tudo o que ainda não ouvi a respeito. Dê-me mais detalhes. O que o Coronel Forster disse? Eles não desconfiavam de nada antes da fuga? Eles devem tê-los visto juntos o tempo todo. O Coronel Forster realmente confessou ter suspeitado com frequência de alguma afeição, especialmente por parte de Lídia, mas nada que o deixasse apreensivo. Tenho tanta pena dele. Seu comportamento foi muito atencioso e gentil ao extremo. Ele estava de fato vindo até nós para nos assegurar de sua preocupação, antes de ter noção de que eles não tinham ido à Escócia. Quando essa apreensão veio à tona, apressou sua jornada. E Dane estava convencido de que Wickham não se casaria? Ele sabia que eles tinham intenção de fugir? O Coronel Forster falou pessoalmente com Dane? Sim, respondendo aqui Jane. Sim, mas quando questionado por ele, Dane negou saber qualquer coisa sobre o plano e não quis dar sua verdadeira opinião a respeito. Não repetiu estar convencido de que eles não se casariam, e quanto a isso estou inclinado a ter esperanças de que podem tê-lo entendido errado antes. Que até o Coronel Forster vir pessoalmente, nenhum de vocês tinha posto em dúvida que o casamento deles aconteceria? Perguntou Elizabeth. E como seria possível que uma ideia dessa sequer passasse pela nossa cabeça? Jane falando. Senti um pouco de apreensão, certo receio quanto à felicidade de Lídia no casamento com ele, porque sei que a conduta dele não foi sempre correta. Nossos pais não sabiam de nada disso, só sentiam quanto essa união seria imprudente. Kitty então admitiu, com um triunfo bastante natural, que sabia mais do que o resto de nós e que foi advertida na última carta de Lídia. Ela sabia, ao que parece, que eles estavam apaixonados fazia muitas semanas. Kitty. Kitty, compre quem não te conhece. Ai, desculpa pela piadinha. Mas não antes de irem a Brighton? Não, acredito que não. E o Coronel Forster pareceu ter uma impressão favorável de Wickham? Ele conhece seu verdadeiro caráter? Perguntou Elizabeth. Confesso que ele não falou tão bem de Wickham quanto falava antes. Ele o julga imprudente e extravagante, e desde que se deu esse triste acontecimento, dizem que ele deixou Meryton devendo muito, mas espero que isso seja mentira. Ah, Jane, se tivéssemos sido menos sigilosas, se tivéssemos dito o que sabemos dele, isso não teria acontecido. Talvez tivesse sido melhor, replicou a irmã. Mas expor os erros antigos de qualquer pessoa sem saber quais são seus sentimentos atuais parecia injustificável. Nós agimos na melhor das intenções. Ou talvez não, né? Talvez vocês tivessem dito e talvez ela tivesse não ligado de qualquer jeito, né? Talvez não tivesse efeito nenhum a advertir ela, né? O Coronel Forster soube relatar os detalhes do recado de Lídia à esposa. Ele o trouxe consigo para vermos.
Jane então pegou de seu caderno de anotações e deu-o a Elizabeth. O conteúdo era o seguinte: minha querida Harriet, você vai rir quando souber aonde fui. E eu mesma não consigo evitar rir de sua surpresa amanhã de manhã, assim que derem por minha falta. Estou indo a Gretna Green. E se você não puder adivinhar com quem, vou achar você uma tonta, pois só há um homem que eu amo no mundo, e ele é um anjo. Eu jamais seria feliz sem ele, por isso não pense mal de termos fugido. Você não precisa enviar notícias a Longbourn sobre minha partida, se não quiser, pois isso tornará a surpresa maior quando eu lhes escrever e assinar com meu nome Lydia Wickham. Que piada ótima será. Mal consigo escrever de tanto que estou rindo. Por favor, peça desculpas a Pratt por mim, por não poder manter o compromisso de dançar com ele hoje à noite. Diga-lhe que espero que ele me perdoe quando souber de tudo e diga-lhe que dançarei com ele no próximo baile em que nos encontrarmos, com grande prazer. Mandarei buscar em minhas roupas quando chegar a Longbourn, mas desejo que você diga a Sally para costurar um grande rasgo no meu vestido bordado de musselina, antes de embrulharem tudo. Adeus. Mande meus cumprimentos ao Coronel Foster. Espero que você brinde a nossa boa jornada. De sua afetuosa amiga, Lydia Bennet. Ah, que imprudente, Lydia! Exclamou Elizabeth quando acabou de ler. Que carta é essa, escrita em um momento desses? No momento, pelo menos, mostra que ela estava levando a sério o objetivo da jornada. Não importa ao que ele tenha conseguido persuadi-la depois. Não partiu dela o plano infame. Meu pobre pai, o que ele deve ter sentido? Eu nunca vi alguém tão chocado. Ele não conseguiu falar uma só palavra durante 10 minutos. Mamãe ficou doente de imediato e a casa toda em grande confusão. Ah, Jane! Exclamou Elizabeth. A chance de os criados não terem ficado sabendo da história toda até o fim daquele dia? Não sei. Espero que sim. Mas preservar nossa intimidade em um momento como esses é muito difícil. Mamãe ficou histérica e apesar de eu ter tentado lhe dar toda a assistência possível, temo não ter feito tudo o que devia, mas o pavor do que poderia acontecer quase me tirou a sanidade. A responsabilidade de cuidar da mamãe foi demais para você. Você não parece bem. Ah, se eu estivesse aqui. Você precisou tomar conta de tudo e de todas as ansiedades, sozinha. Mary e Kitty têm sido muito gentis e teriam compartilhado de cada fadiga, tenho certeza, mas não achei certo fazer isso com nenhuma das duas. Kitty é franzina e delicada, e Mary estuda tanto que suas horas de repouso não devem ser interrompidas. Tia Phillips veio a Longbourn na terça depois de papai partir e foi bondosa a ponto de ficar comigo até quinta. Ela nos foi muito útil, além de acolher todas nós. E Lady Lucas tem sido muito gentil. Andou até aqui na quarta de manhã para nos dar seus pêsames. Pêsames? Alguém morreu? E ofereceu a ajuda dela ou de qualquer uma das filhas, se elas nos pudessem ser úteis. Seria melhor ter ficado em casa, declarou Elizabeth. Talvez as intenções delas fossem boas, mas diante de um infortúnio desses, quanto menos se encontra com os vizinhos, melhor. Ajuda impossível, condolências insuportáveis, que baste a elas triunfar sobre nós de longe. Então começou a perguntar quais medidas o pai tinha intenção de tomar enquanto estivesse na cidade para recuperar a filha. E aí Jane responde: acredito que ele pretendia ir a Epsom, o lugar onde os dois trocaram de cavalos pela última vez, encontrar os postilhões, condutores de carruagem que distribuíam a correspondência em determinada região. Okay. Encontrar os postilhões e tentar tirar alguma coisa deles. Seu objetivo principal deve ser descobrir o número do coche de aluguel que os levou embora de Clapham. Este veio com outro passageiro de Londres e como ele pensou que poderiam ter reparado que um cavalheiro e uma dama trocaram de carruagem, decidiu inquirir nessa área. Se tivesse alguma forma de descobrir onde esse outro passageiro saltou, ele decidiu que perguntaria por lá, esperando não ser impossível descobrir a paragem e o número da carruagem. Não sei de nenhum outro plano que ele tenha feito, mas estava com tamanha pressa de partir e com um estado de espírito tão descomposto que tive dificuldade de descobrir até isso que contei. Galera, tretas. Lydia deu a louca, surtou geral e saiu pra casar, fugiu pra casar com Wickham, mano. Caralho, que ideia de jirico do caralho, vai ser... Cara, puta que pariu. Enfim. Mas por hoje é isso, pessoal.
Se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui, lembre de deixar um like, se inscreve no canal para continuar acompanhando. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui com o capítulo 48. Um grande abraço.